Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22, que diz assim: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. O Senhor Jesus, ele nunca tirou os princípios, os mandamentos que o Senhor tinha estabelecido no Antigo Testamento, mas ele estava mostrando ao povo qual era o real sentido dos mandamentos, porque eles estavam distorcendo tudo, né? Nessa situação aqui do jejum, eles estavam bravos porque eles estavam ali jejuando, mostrando para todos que eles estavam jejuando, porque a intenção do jejum não era mais a purificação, mas mostrar para os outros o quão santos eles eram. O Senhor Jesus fala que eles jejuavam, quando eles jejuavam, eles saíam pelas ruas, mostrando ao povo tristeza e roupas, daquele jeito e cara, aos prantos, para que todos soubessem que eles estavam jejuando. Eles deixavam claro para todo mundo que estava jejuando, só para o povo achar que eles eram super santos. Quando na verdade o propósito do jejum é algo pessoal, para purificação, edificação, para você, como que eu posso dizer assim, matar a carne e fortificar o espírito. Não no sentido de você realmente matar a sua carne, tá, meu querido? Mas no sentido assim, os desejos da sua carne enfraquecerem e o seu espírito ficar forte, porque o Senhor nos fala que há uma guerra entre a nossa carne e o espírito. O espírito quer fazer as coisas que agradam ao Senhor, mas a carne não quer. Por exemplo, o espírito, ele ama jejuar, mas a carne não quer jejuar. A carne não quer ficar orando. O espírito quer. Então, tudo que o espírito quer, a carne não quer. Tudo que a carne quer, o espírito não quer. Há um conflito. Então, se nós deixamos a nossa carne mais forte, nós não conseguimos fazer as coisas que agradam ao Senhor. Mas se nós, através do jejum, nos fortificar o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, então nós vamos conseguir fazer as coisas que agradam ao Senhor, porque nós vamos batalhar mais no espiritual, Vamos ler a Bíblia mais, vamos orar mais, vamos estar mais sensíveis à palavra do Senhor, Coisas que, por exemplo, quando a gente abria a Bíblia e não conseguir entender, quando o nosso espírito está forte, nós abrimos a Bíblia, nós choramos, porque nós vemos claramente o que Deus está dizendo ali na palavra para nós. Amém? Então, esse era o sentido e é o sentido do jejum. Então, aqui ele está falando, olha, eles não estão jejuando porque eles estão com o noivo, mas haverá um tempo em que eu não estarei mais aqui. E aí sim, eles vão jejuar, e vão se lamentar, e vão orar, e vão, buscar mais a face do Senhor, e o Espírito Santo vai descer, enfim. E aí ele continua. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Ou seja, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos fortificar o nosso espírito
espírito, matar os desejos da velha vida. Nós precisamos ser renovados, transformados no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. E isso só é adquirido através da oração, através do jejum, do quebrantamento, do arrependimento, da busca. Quanto mais nós buscamos coisas espirituais, mais nós ficamos espiritualmente fortes. Quanto mais nós buscamos coisas do mundo, mais a nossa carne fica forte, mais distantes do Senhor nós ficamos. Amém? Então o Senhor fala, não tem como vocês serem cheios da presença de Deus, não tem como vocês viverem um novo, vocês serem cheios de dons, se vocês ainda estão presos na velha vida, se os odres de vocês, o corpo de vocês ainda é velho, frágil. Se eu colocar, vocês não vão dar conta, vocês não vão suportar, vocês vão sucumbir. Eu preciso que vocês se deixem ser renovados pelo Espírito Santo, para que Ele derrame sobre vocês tudo aquilo que Ele quer derramar, encher vocês com os seus dons, ajudar vocês na caminhada, né, e tudo mais. Então, o sentido do jejum é muito especial, né, muito, muito especial. É um momento ali de dedicação mesmo. É muito difícil, que a carne não quer fazer, mas é muito importante, né? Tem até uma passagem onde o Senhor manda os discípulos evangelizarem, nem expulsarem todos os demônios ali das pessoas. E o inimigo ele estava muito presente na terra, né? Porque havia muito pecado. Onde é pecado, ele está ali. E as pessoas, elas, em sua maioria, estavam cheias de demônios, né? E ele falou, vão e liberte o povo. E eles chegaram numa determinada situação em que eles não conseguiram libertar, né, uma criança. E aí chega um homem até Jesus e fala, olha, mestre, eu desejo que você cure o meu filho. Eu pedi aos seus discípulos para que eles orassem pelo meu filho e curassem ele, porque ele está dominado por um demônio, né? Lá em Marcos 9, capítulo 9, versículo 14, mais especificamente no 17, ó. O homem que estava na multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga no chão, ele começa a espumar e a ranger os dentes e ele está ficando cada vez mais fraco. E já pedi aos seus discípulos, né, os discípulos do Senhor, que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí Jesus vai e repreende, né? Fala, povo sem fé. E vai e cura aquele menino. E depois os discípulos chegam até Jesus e falam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Porque eles tinham conseguido expulsar de outras pessoas, mas desse menino eles não conseguiram. E aí o Senhor Jesus fala, olha, há castas de demônios que só saem com jejum e oração, senão eles não saem. Então, para que nós consigamos romper espiritualmente, é necessário que o nosso espírito esteja mais forte. O Senhor fala, orai, né, sem cessar, guardai os meus mandamentos, né, no seu coração, que os teus lábios sempre estejam falando a minha palavra, né, porque nós só conseguimos romper no espiritual quando o nosso espiritual está fortalecido. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, entendendo a importância do jejum e a importância, né, de deixarmos o nosso espírito ali livre para que o Espírito Santo venha e enche o nosso coração e domine a nossa boca, os nossos olhos e o modo de nós pensarmos e o modo de nós sentirmos e tudo mais. Amém? O Eterno te ama.